Tem uma única pessoa que não pode se desenvolver, que é aquela que não quer. Então, se a pessoa está disposta a aprender, ter mais conhecimento, dentro das limitações, talvez ela nunca vai ser alguém estratégica. Quem é leigo, o dashboard ele faz total diferença. Apresentar projeções através de um DRE para um cliente é muito mais complicado de entendimento para ele do que apresentar um gráfico. O que eu observo? A cobrança ela tem um mito, né? Que ela é agressiva, que ela é desconfortável, que ela é ruim. Então, isso acaba bloqueando alguns profissionais de cobrar. Estamos aqui começando mais um H Podcast, o seu podcast de negócio dentro do mercado contábil, com temas sempre muito bem relevantes para você. E não poderia ser diferente hoje, né? Nós vamos falar sobre BPO financeiro. BPO financeiro, alguns anos atrás eu falei que dentro da contabilidade o BPO financeiro ele se tornaria o que é o departamento pessoal hoje, né? Toda empresa contábil precisa ter um departamento pessoal. Se ela não tiver, ela vai ter que terceirizar, porque o cliente tem a necessidade disso. E cada vez mais nós vemos o BPO financeiro se tornando mais protagonista das empresas e se tornando mais conhecido, mas ainda tem muita coisa ainda para avançar em relação a isso. E nós temos um fator que me motivou a trazer esse tema para vocês, que é ainda a falta de experiência do próprio contador em criar um serviço de BPO financeiro, em atuar na gestão financeira dos seus clientes, né? Em realmente estruturar isso como um negócio, se tornar realmente referência nesse tema. Mas o que faz a diferença para que você realmente possa virar essa chave, né? Como é que pensa uma pessoa especializada na área de gestão financeira? Quais são as oportunidades que o mercado oferece? Quais são as principais dores que realmente o nosso cliente tem e que você pode aproveitar? Então, essas e outras perguntas a gente vai falar a partir de agora. E para a gente poder falar sobre esse assunto, eu quero convidar a minha amiga Catarine, que mais conhecida como Kat Manick, né? Isso. Que aí, inclusive, o seu Instagram, inclusive, já segue no Instagram, porque vocês vão ter acesso ali às postagens que ela faz sobre, especificamente na parte de gestão de negócio, gestão financeira como um todo, né? Isso mesmo. Primeiramente, obrigado por ter vindo. Eu que gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. E como é importante, né, a gente trazer para o pessoal esse conteúdo que parece tão complementar, como a gente conversou há pouco, né? Como complementar ao trabalho de contador, mas que hoje ainda é algo que tem que ser desmistificado, popularizado e entendido de maneira geral, né? Ó, é exatamente isso. Então, nós temos uma tarefa bem relevante aí para a gente falar sobre isso. E já vamos começar a falar um pouco, para entender um pouco sobre a sua carreira, né? Como é que você foi parar na área de gestão financeira? Então, eu sou economista de formação, né, e desde o início lá, eu trabalhei anos, quase 10 anos na XP Investimentos, e a XP Investimentos na época era muito forte a parte da educação, porque vamos lá, vamos falar de 2010, 2009, se hoje a gente já não tem educação financeira voltada para investimentos, tu imagina há 15 anos atrás, né, as pessoas não conheciam investimentos e aí não investiam porque não tinham conhecimento. Então, a pegada da XP na época era muito voltada à educação. Então, por anos eu trabalhei lá até eu entender que eu gostava muito mais de ensinar as pessoas do que propriamente captar clientes para operar na bolsa de valores, para comprar e vender ações. E aí foi onde eu migrei para a área de educação através da consultoria e entendendo um pouquinho as necessidades e as demandas dos clientes de consultoria, o principal barreira que eu enfrentava quando eu ia fazer uma consultoria numa empresa era verificar que a pessoa que está no financeiro muitas vezes era uma pessoa de muita confiança, né? Pessoa que tinha anos de empresa, alguém familiar até, né? Alguém da família, um tio, um irmão, uma esposa, mas que tinha pouquíssimo conhecimento em gestão financeira, pouquíssimo conhecimento em financeiro. Então acabava que era um financeiro muito operacional, mas zero análise de dados, zero, estratégia, zero até resultado, não sabia nem qual era o resultado basicamente. Não sabia se dava lucro, se dava prejuízo, se dava como é que era a operação, porque simplesmente pagava a conta, recebia conta, pagava a conta, recebia conta, não tinha nem o momento de fazer o fechamento do mês. E a gente está falando um pouco que o financeiro, ele sempre atraía sempre alguém de confiança, no caso, né? Porque o que o empresário muitas vezes levava em consideração é colocar alguém que seja de confiança ali, com medo de ser roubado, por exemplo.
Sim, é sempre alguém que muitas vezes tem muito, como eu falei, tem muito tempo de casa. Por exemplo, eu peguei uma empresa em que a pessoa que fazia gestão financeira, ou seja, o operacional financeiro, contas a pagar, contas a receber e tal, era uma pessoa que tinha 16 anos de empresa, né? Começou lá com os pais, da sucessão familiar lá, da gestora, começou com os pais, era bem, começou do zero junto, né? Foi subindo. Só que ela não tinha nem o segundo grau completo. Então, era uma pessoa muito honesta, de muita confiança, que tinha, mas que não sabia, por exemplo, fazer um fluxo de caixa, né? Não sabia, por exemplo, analisar um resultado. E aí, quando eu brinco que quando a gente pega esse tipo de pessoa e consegue desenvolver para que ela crie um planejamento, faça com que tenha um norte, né? Faça com que eles façam um orçamento do próximo ano, a gente vê que realmente dá muito resultado, né, trazer um olhar mais estratégico para dentro de uma empresa, porque faz total diferencial. Por exemplo, esse cliente específico, ele quase triplicou o faturamento, simplesmente por ter um E essa olhar pessoa que estratégico. estava no financeiro, ela continuou lá? Continua. A gente treinou, né, moldou, desenvolveu a pessoa para que ela assumisse, essa nova responsabilidade mais, eu vou ter dizer tática, né, não nem tanto estratégica, porque dela não tem know-how para fazer a parte estratégica, mas ela conseguiu, dentro da metodologia, seguir aí fazendo pelo menos um orçamento anual, previsões, algo que no início não se fazia. E já teve caso, por exemplo, de você indicar que aquela pessoa, por exemplo, que está naquela função, ela não tinha condições de permanecer lá por conta de questão técnica mesmo? Na verdade, eu acredito em todas as pessoas, Entendi. né, eu costumo dizer que todo mundo pode se desenvolver. Tem uma única pessoa que não pode se desenvolver, que é aquela que não quer. Então, se a pessoa está disposta a aprender, ter mais conhecimento, dentro das limitações, né, talvez ela nunca vai ser alguém estratégica, que traga números, indicadores, que faça uma, mas se ele fizer o financeiro operacional bem desenvolvido, ele tem base, a gente tem base e dados para que alguém mais estratégico analise. O problema é que muitas vezes, e daí veio a solução do BPO, a gente encontrava pessoas que não faziam o básico, né, que faziam só mesmo pagar e receber conta, era basicamente isso. E aí tu tinha que, em vez de começar, por exemplo, eu já tive, clientes que eu vendi planejamento estratégico, que quando eu cheguei no cliente eu tive que voltar a fazer o básico, que é dividir plano de contas, né, vamos falar assim, dividir um plano de contas, separar, entender o que é despesa fixa, variável, entender que se ele crescer, o que que vai aumentar, o que se mantém a mesma. Porque nem a distinção de plano de contas estava bem claro para eles, né. Vamos começar entendendo um pouco, como que a gente faz uma estrutura para atender esse mercado, né. Então, primeiramente começando pelos serviços mais elementares, né. O que que uma empresa BPO oferece de forma mais elementar hoje para um pequeno cliente? Então, para o pequeno cliente, ele basicamente oferece toda a programação de um contas a pagar, né, através de um planejamento mesmo que seja mensal e com base de relatórios semanais para o cliente, né, para que ele não esteja todo dia pagando o incêndio, né? Ah, hoje tem dinheiro, amanhã não tem dinheiro, o que que eu faço? Então, uma programação de pagamentos mesmo, que eu acho que a principal dor do cliente é não saber para onde vai o lucro, é não saber como é que está sendo o resultado do mês dele. Então, fazer essa programação de pagamentos mensal e atualizá-la ela semanalmente acompanhando. A segunda dor do cliente é a questão de inadimplência, incrível, por incrível que pareça, né, às vezes o cliente sabe vender, ele emite o boleto, mas não sabe cobrar. Então ele não faz acompanhamento da inadimplência dele, ele não sabe quem está devendo, não está devendo, e isso dá furo no caixa. Então esses 2 pilares são muito importantes, porque ambos eles têm um impacto direto no caixa da empresa, então acaba que influencia às vezes até no dia a dia. E aí, por exemplo, o papel do BPO também é fazer esse processo de cobrança? Ele faz a cobrança no sentido ativa, né, não faz cobrança de clientes, não é uma cobradora, Sim, mas não como ele é faz. aqueles perdidos no caso lá que vai Não, para um processo, às vezes, muitas vezes ali de negativação, judicial, etcétera, isso, não não é essa é. linha, né? É fazer o quê? É emitir os boletos de cobrança, né, emitir muitas vezes as notas fiscais, aí dependendo do pacote do cliente, né, o cliente tem clientes, por exemplo, que é a contabilidade que emite nota fiscal, tem clientes que é a gente, tem clientes que é ele diretamente lá na maquininha dele, que já automático já sai cupom fiscal. Então, é emitir os boletos de cobrança e fazer, que eu chamo de régua de relacionamento com o cliente.
né? Avisar que o boleto está vencendo, depois de um dia, dois, avisar que está inadimplente. É ter essa cobrança de clientes ativos, né? Que no caso é como se você tivesse um contas a receber interno. Então, você vai ter a estrutura de um contas a pagar, um contas a receber, um faturamento, né? Uma estrutura de uma grande empresa, mesmo sendo uma pequena empresa. Sempre você vai adotar um sistema de gestão financeira para apoiar essas atividades ou você tem o serviço do BPO sem o sistema? Sempre eu vou adotar algum tipo de sistema. Muitas vezes o cliente não se adapta ao sistema que a gente indica, mas a gente acredita em adaptar o cliente ao sistema do cliente à nossa necessidade. Por quê? Porque muitas vezes o próprio sistema do cliente, que é muito bom operacional para ele, por exemplo, a gente fala de clínicas médicas, clínicas de odontologia, que Sistemas próprios, né? que precisa fazer agendamento, por exemplo, ela funciona muito bem no operacional dele, ela não funciona no financeiro. Mas muitas vezes ela não funciona no financeiro porque ela não é alimentada corretamente no financeiro, Certo. não porque o sistema não é bom, né? Mas claro que ideal é sistemas que já têm integração, que daí são sistemas que a gente indica, mas, por exemplo, hoje a gente atende indústrias siderúrgicas, indústria de alimentos, que ela precisa de um sistema muito mais complexo na parte operacional. Aí nós estamos falando aí um TOTOS, um Um TOTUS, daí tem alguns outros sistemas regionais que também regionais também que são bons, assim. e isso não torna um pouco complexa essa sua atividade de fazer essa gestão financeira, uma vez que para cada sistema você tem processos muito distintos para atender? Na verdade, eu sempre digo que quem conhece o financeiro trabalha em qualquer sistema, Certo, né. Claro que o TOTUS, vamos dizer que dependendo do recorte do TOTUS, porque o TOTUS, de maneira geral, é uma marca que foi comprando várias marcas, né. certo. Então, se está vinculado a data center, se está vinculado a alguma outra. Ele é um pouco mais moroso de trabalhar, assim, né, ele acaba tendo mais funcionalidades e acaba demorando mais. Mas, por exemplo, tem sistemas que são simples. Então, assim, o ideal é a gente trazer todo mundo para o sistema que é indicado pela gente. Não é um sistema próprio, mas é um sistema que hoje ele é mais especializado em BPO, né, que a gente acaba trabalhando, que é o Conta Azul. Mas, a gente acaba não se limitando a isso, porque hoje eu tenho clientes que têm uma resistência muito grande por causa do operacional, que é muito complexo. Então, a gente acaba não se limitando a direcionar só pelo nosso sistema. E também a questão da integração com as áreas da empresa, né, você está falando, por exemplo, de uma indústria até uma clínica médica, e tal, se você tem um sistema que tem uma integração, então você consegue ter um fluxo dentro da empresa que é mais fluido utilizando o sistema, desde que você utilize as funcionalidades que o sistema oferece, né. Sim. A ideia é sempre tentar ajustar um fluxo de caixa, um DRE, bem o máximo correto pelo sistema dele, né, se a gente não consegue aí adaptar ao nosso sistema indicado. Mas, de maneira geral, a gente, vamos lá, outra dor que a gente encontra, né, o cliente, como ele não alimenta o sistema direito, ele tem um volume gigantesco de saldo no sistema que não é o saldo bancário, né. Então a gente zera a operação ali, faz ajuste de caixa, zera os saldos que são necessários e começa a criar funcionalidade, pelo sistema dele. Bom, você nesses casos, você vai precificar a parte esse trabalho de ajuste que vai ser feito, no caso. Sim, a implantação, daí a gente já cobra um valor à parte, fora o trabalho normal do BPO, né. E a maior parte dos contadores, especialmente, que é o público principal, né, do nosso podcast, mas obviamente também, a gente tem as empresas de BPO, mas falando especificamente dos contadores, eu vejo que eles falam muito sobre isso, né. Inclusive nós temos operação de BPO na Tactus, né, nossa empresa contábil, então a gente também entende isso na prática, de que atender hoje BPO para comércio e indústria é muito mais complexo do que atender para serviços. Sim. E você falou aqui, por exemplo, de atender empresas siderúrgicas, você aprendeu atender operações que fogem de utilizar um sistema mais comum e familiar como Conta Azul, utilizando sistemas próprios, né, desses ecossistemas de segmentos. É, é muito mais complexo mesmo ir para atender esses segmentos, quando comparado com prestação de serviço, na sua visão estratégica? Eu acho que não é mais complexo, eu acho que tem mais volume, né, porque normalmente o prestador de serviços trabalha com contrato, tu tem uma previsão clara até o final do ano, tu pode, colocar boletos pré-determinados ali, alguns boletos a gente emite direto via sistema, outros é emitido, via banco, aí depende também cada cliente o cliente, né. Mas, uma indústria, ela vai ter muito mais volume do que um prestador de serviço, de pagamentos e de recebimentos, então a precificação é diferenciada.
Mas em termos de eu sempre digo que quem entende a dinâmica do financeiro vai entender para qualquer empresa. Então, basicamente, é estruturar um contas a pagar bem direitinho, com programação de pagamentos, é estruturar um contas a receber e criar a régua de relacionamento com o cliente, é entender, se tem desencaixe ou encaixe no fluxo de caixa, trabalhando aí datas com fornecedores para que não tenha desencaixe. Mas, de maneira geral, as indústrias no qual a gente atende, elas funcionam muito bem via BPO, tá? Elas não têm problemas não, a gente acaba tendo inclusive, uma das indústrias é aqui de São Paulo, e vive nos indicando clientes, porque a gente criou uma dinâmica com eles que funciona muito bem, né? A gente passa programação semanal, e ali já programa pagamentos à medida que vai entrando caixa e tudo ok. E quando você fala de precificação, que você citou, a precificação, você faz essa precificação, por itens que a pessoa vai tendo, ou você tem uma tabela fixa, por exemplo, para gerar a precificação? Como que você trata isso? Então, a gente trata por volume. Certo. Né, porque vamos dizer que um cliente que fatura R$ 30.000, que é prestador de serviço, ele vai ter um volume X de notas, de fornecedores, de tudo. Agora, uma indústria, ela já vai que fatura 1.000.000 mensal, por exemplo, como é uma das indústrias que eu atendo, o volume de pagamentos já é bem diferente, Sim. né. Então, assim, eu tenho formas de precificar, que é por volume e por serviço. Então, hoje a gente tem dividido bem claro que é o contas a receber, né, o contas a pagar e a questão de DRE, vamos lá, o faturamento, falando em emissão de nota fiscal, já ele engloba dentro dos pacotes do conta a receber, do contas a receber, né? Mas hoje eu tenho, por exemplo, alguns que vamos não até como nós conversamos, não vou falar que é o BPO, é o BGO, né, que a gente faz só a parte de análise de dados e DRE mensal. Então hoje eu tenho isso bem dividido, né, hoje eu tenho pacotes que englobam tudo, pacotes que são, só contas a pagar, contas a receber, né, divididos, e pacotes que daí vão englobar só a parte mais analítica, que seria o BGO, que é o DRE. Boa. Eh, e aí, pegando um caso que você acabou de citar, uma empresa que fatura tipo 1.000.000 por mês, um funcionário dedicado 100% a essa empresa nesses casos? Ou ele atende mais de uma empresa? Ele atende mais de uma empresa. Hoje, na nossa dinâmica, é porque assim, hoje, dentro da minha estruturação interna, eu criei a estrutura de uma grande empresa para uma pequena empresa. Então, hoje eu Certo. tenho o setor do contas a pagar, onde eu tenho alguns colaboradores focados só em contas a pagar. O setor de contas a receber, que eu vou ter os colaboradores que atendem só o contas a receber, e o setor de fluxo de caixa e DRE, que é onde ele vai fazer a preparativa ali para as análises, mais a parte de BGO. Né. Então dentro hoje, claro, vai ser mais de um colaborador que vai atender cada empresa, Entendi. mas, eu consigo que cada colaborador atenda umas 10 a 15 empresas, dependendo do Do volume. volume, entendi. Então, ou seja, na verdade, você criou uma estrutura realmente diferente do que a questão de ser uma pessoa que faz todo o processo de ponta a ponta. Eu já trabalhei com no início eu trabalhava com uma pessoa que fazia o processo de ponta a O ponta, que é tá. comum, né? As empresas de BPO financeiro começaram dessa forma. Eu comecei assim. Só que eu entendi, tipo, férias, atestados, sazonalidade, acabava gerando um impacto muito grande para o cliente. Né, porque uma coisa é eu ter uma estrutura separada, onde eu tenho uma equipe de especialistas em contas a pagar. Ah, a Cate faltou, mas tem o Anderson lá que vai suprir, que já tem lá no Drive as senhas, os acessos, os negócios, que vai conseguir suprir a ausência da Cate. E quando eu tinha um único colaborador que atendia essas mesmas 10, 15 empresas, o colaborador faltava, ficava a equipe toda perdida, né, daí "Ah, meu Deus, o que que eu tenho que fazer?". Basicamente, a gente trabalha num formato de programação de trabalho mesmo, para que funcione, independente da ausência de qualquer colaborador. Então, hoje a gente trabalha com previsões, né, com antecedência, a gente nunca trabalha apagando incêndios, por exemplo, a gente criou uma metodologia onde a gente está sempre se antecipando a possíveis problemas, né. Mas a gente mudou a estrutura do BPO por a gente entender que a mesma pessoa atendendo a mesma empresa, fazendo tudo, gerava muito gargalo. Entendi. Interessante, ó. Vai aprendendo aí, porque isso tem a ver com criar uma operação bem fluida para você ter resultados. Além de um sistema de gestão financeira, você utiliza outros sistemas na gestão do BPO?
Hoje eu tenho o sistema de gestão financeira, né? E aí estou buscando novas ferramentas aí para automatizar. Então, a parte interna, eu uso o Trello, né? Que acaba acompanhando as tarefas ali internamente, né? Alguns sistemas também de monitoração de WhatsApp, mas estou buscando evoluir nesse sentido também. Até uma das minhas vindas no Com foi para isso, para buscar ferramentas novas para otimizar processo, Bom, trazer inovações, né? e falando sobre o como você sentiu que houve uma evolução aí em ferramentas especificamente para BPO financeiro? Eu achei bem interessante, né, eu achei que tem ferramentas ali que inclusive tô com algumas reuniões agendadas para estudar melhor, entender melhor, eu achei bem interessante mesmo no sentido ainda tem alguns gargalos, né, eu até brinco, por exemplo, a questão timesheets, né, prestador de serviço, timesheets, mapear o timesheets de cada cliente, se aquele cliente está sendo e eu falo isso porque eu trabalho muito com agências de marketing, né, eu tenho na minha carteira bastante agências de marketing, que também um gargalo deles é o timesheets, né, controlar se, por exemplo, eu estou fazendo mais pelo aquele cliente que foi contratado, e aí saber se aquele cliente dá prejuízo ou não. Então, assim, eu vi de maneira geral que eu achei que era uma deficiência ainda dentro das ferramentas, é o timesheets, mas eu vi ferramentas que estão inovando aí, buscando soluções que acham que vai, inclusive, inovar o próprio mercado de BPO. Você também se denomina como uma empresa de educação, né? Me conta um pouco, como que é esse olhar do BPO e migrar esse trabalho para educação, mentorias, etc e tal. Então, com a vivência do BPO, eu acho que se eu falei um pouquinho da minha história da XP, mas se eu for falar da minha história como um todo, eu acho que eu sempre tive a veia de educação muito forte. Quando eu estava na faculdade, eu já pensava em emendar com mestrado para ser professora universitária, por exemplo, né? E aí o destino acabou mudando meus planos. Eu acabei tendo uma perda na família, voltando para minha cidade, voltei de Florianópolis para Criciúma. Mas a vertente da educação sempre foi muito forte. E eu sempre entendi que a gente faz a diferença na vida das pessoas, muitas vezes não é só fazendo por ela, é ensinando ela a fazer, é gerando essa transformação. Então, desde o início, o propósito da minha empresa veio fazer a diferença na vida das pessoas, é trazer mais clareza financeira para as pessoas, é trazer essa informação, né? Então, eu acredito que isso foi muito natural, né? Entender que na consultoria a gente faz pela pessoa, né? Na mentoria a gente ensina a pessoa a fazer. Então, hoje são formas de trabalhar que são complementares também. Porque vai ter o cliente que ele quer que você faça por ele, mas vai ter o cliente que ele quer aprender, que ele quer desenvolver aquele setor dentro da empresa dele. E, vendo o mercado como um todo, né, o nosso país ele não é um país que ele investe muito em educação, né, falando financeiramente, né, não tem muita educação financeira na escola, não na própria faculdade, eu sou formada em economia, a gente tem teorias, estuda contabilidade, estuda várias coisas, estuda matemática financeira, mas assim, não é algo que você vivencia se você não está muito enraizado nesse meio. E aí, o que que eu vi, né, vivenciando nessa minha trajetória? Que as empresas muitas vezes erram por falta de informação. Os gestores que estão lá, muitas vezes, grande maioria das vezes, são experts no negócio dele, né? Desde varejo, indústria, ele sabe muito sobre o negócio dele, mas sabe muito pouco sobre gestão financeira. Então, e como o financeiro é estratégico, né? Então, quando a gente traz esse olhar de mentoria, trazer a mentoria para os clientes, é justamente para fazer com que ele desperte para a parte estratégica do financeiro, que não é só pagar e receber boleto, né? Eu sempre digo que eu não vendo pagar e receber boleto, eu vendo segurança financeira. Eu vendo o teu mapa financeiro, eu vendo um planejamento que se tu desenha, tu consegue atingir teus objetivos muito mais rápido. Então, o pagar e receber boleto, isso aí é só parte do processo. Então, por entender que o financeiro ele é muito mais estratégico do que operacional, eu trouxe a mentoria para justamente ensinar os empresários, né, os empreendedores, a ter esse olhar diferenciado em cima do financeiro. Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho tudo, tá tudo certo, tá tudo lançado. A gente vai entrar na empresa, emergir na empresa,
os números não batem, uma coisa não fecha com a outra, o lucro é irreal, a precificação está errada, porque daí baseia a precificação com base na concorrência e não nas despesas. Então, assim, a gente encontra bastante gargalo nesse mercado ainda. Fazendo uma pausa aqui nesse episódio para falar sobre o H-Gestão. O H-Gestão é uma imersão de 2 dias, onde a sua contabilidade vai entender como é que você pode ter crescimento e, ao mesmo tempo, aumentar os resultados financeiros. É a maior imersão do mercado contábil que vai fazer a sua contabilidade ter mais dinheiro dentro do seu bolso. É muito simples você participar da próxima edição. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você, é só você ir para lá e tem todas as informações. Quando você, por exemplo, apresenta um programa desse, como é que funciona? A pessoa tem acesso ao seu trabalho? Você tem reuniões com essas pessoas? São reuniões em grupo? Como que funciona essa metodologia? Então, a gente trabalha hoje com uma mentoria trimestral e uma semestral, né? A mentoria, ela vai ter acesso a reuniões individuais comigo, daí dependendo, né, se é a trimestral ou semestral, vai mudar a quantidade de reuniões. E hoje a gente oferece como bônus o nosso BPO financeiro por 3 meses, para que a minha equipe acompanhe a equipe da pessoa, caso a pessoa tenha equipe interna ou a minha equipe faça isso por 3 meses, para justamente ajudar nesse operacional, que às vezes é a dificuldade do cliente, né? A teoria tá linda, mas como que eu faço isso operacionalmente? Então, aí como bônus a gente traz aí para a mentoria de 6 meses, 3 meses de acompanhamento com a minha equipe. Que daí ele vai o dia a dia mesmo. Ah, lançou nota errada, isso aqui não é nesse plano de contas, vamos ajustar o teu plano, fazer a integração do teu banco com o teu sistema, porque daí o cliente nem sabe que isso existe muitas vezes, né? Sim. E aí, por exemplo, nós estamos com uma clínica odontológica agora que a gente está fazendo toda essa parte de integração de conta no sistema para fazer funcionar, pegar retorno, ajustar retorno no banco com o sistema dela, porque a princípio não estava nada automatizado. Então, trazer também essa automatização. Eu sempre digo que a gente traz alguns acompanhamentos ainda de planilha, não vou dizer que não, mas até que o cliente funcione 100% ali automatizado. Então, pensando numa estrutura de negócio que você desenhou, então vamos lá, pensando no BPO financeiro, então você tem um serviço que é 100% realizado pela sua equipe. Então, o contato do cliente, quando tem o contato, é o contato diretamente com o membro da equipe. Sim. Para ter acesso a ter o contato com você, então você criou essa camada de mentoria, que engloba o BPO financeiro nesse caso, que você colocou como bônus, né? E só que a pessoa tem contato com você, ela tem uma reunião individualizada, ou seja, ela tem você como sendo também uma advisor do negócio dela. Isso. Trazer esse olhar mais estratégico mesmo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguns clientes que em 2, 3 reuniões a gente virou a chave do negócio. Eu tenho uma cliente no ramo de brindes que ela, em 3 reuniões, ela saiu em 3 meses, né? Foram uma reunião por mês. Ela saiu de prejuízo para lucro. Por justamente olhar que uma despesa dela estava excedente, mandei ela buscar um fornecedor diferente, porque aquilo lá estava. Ela buscou um novo fornecedor e ela reduziu as despesas com o fornecedor em 20%. E isso virou 100% lucro para a empresa dela. Mas, de certa forma, não seria algo óbvio que ela não estava enxergando? Não, porque para ela é vivenciar, ela vivencia isso todo dia, ela estava acostumada com um determinado fornecedor, ela já não fazia mais orçamentos, porque ele era de confiança, ele entregava no prazo, e aí ela não buscava outras soluções, então assim, às vezes do que é óbvio tem que ser dito, como todo mundo Sim. fala, né, então às vezes eu tô tão imersa ali no dia a dia da minha operação, porque eu faço muitas vezes operacional, né, e que eu não tenho esse olhar de fora de dizer, olha, isso aqui tá meio deslocado, isso aqui tu poderia melhorar esse indicador aqui. E a cliente saiu de lucro para prejuízo para lucro em 3 meses. Então, para ela, assim, foi um divisor de águas. E até trazendo, às vezes, aqui, né, uma dica para os contadores, revisitar também a parte tributária do seu cliente, né? Quando, às vezes, teve um cliente agora que eu troquei de tributação, o cliente vai economizar 240 mil no ano. Só que eu não sou especialista tributária, mas estava muito gritante ali que ele precisava dar uma modelada diferente no negócio dele. Tá, e o contador não tinha visto isso? Não tinha visto. Na verdade, a contadora ela não era especializada em lucro real, e aí ela não tinha muito Ah, conhecimento sobre isso. boa. Só que ele vem de um ramo de transporte, transportadora, Sim, que o lucro real é essencial, porque sim. senão ele paga imposto em cima de uma margem que ele não tem. E ele ficou com a contadora?
Ficou. Eu não costumo demitir contador não, eu quero ser sempre parceira deles. Mas Mas ele ficou sim, e ela disse que, que ela fez um curso recente, que estava estudando sobre o negócio, mas a contadora está sob nossa supervisão, assim, a gente está acompanhando mais de perto. pois é, aí fica um aspecto aí que você precisa considerar, né? Porque olhando já para 2026 e 27, nós estamos falando da reforma tributária, né? Onde com a implementação da reforma tributária, a gente vai ter uma equalização das empresas ao que seria a rotina de uma empresa de lucro real, onde você vai ter a questão do débito e crédito dentro da atividade da empresa. E aí como é que fica, né? Se você está ali viciado no Simples Nacional e as empresas agora elas precisam olhar para o impacto da reforma e entender, né, como isso vai gerar ali uma referência, né, sobre o negócio dela, sobre produto, preço, etc. e tal, como é que fica, né? É, na verdade, o imposto ele é um impacto muito grande em qualquer empresa, Qualquer né, negócio. qualquer negócio. Então, o problema é que às vezes ele não é olhado de uma maneira mais analítica, se a gente pode melhorar alguma coisa, se tem alguma coisa reduzida. E o cliente, de maneira geral, muitas vezes, eu vou usar essa palavra, mas não levem para o lado pejorativo, mas ele é ignorante, no sentido de ele não ter Total. conhecimento sobre, né? Aí se ele contrata alguém para isso, né? E aí, se o contador ele acaba muitas vezes tem um volume grande de clientes e não tem esse olhar em cima de cada cliente, né, mais especializado, aprofundado, acaba passando batido mesmo, né? Porque às vezes o volume dele de clientes é muito grande, ele é um entre, sei lá, 100, 200. Ou pela questão da própria incapacidade do contador de conseguir olhar para aspectos tributários mais complexos. Então, Hum. ele fica de uma forma muito rasa na visão tributária. E aí, o raso é o quê? É fazer Simples Nacional. E aí nesse cliente específico o impacto vai ser em R$ 240 mil ano. Então é um impacto muito significativo, Sim. né? Então E era uma coisa que o contador poderia vender isso aí, poderia cobrar, né? cobrar o Obviamente vai cobrar mais excedente, o né? excedente pelo tipo de serviço que torna-se mais complexo, mas ainda assim o cliente vai ter um ganho financeiro significativo, né? Sim, e isso, traz ROI para o cliente, né, traz retorno e ele pode cobrar o a mais porque Sim, vai exceder, sim. né, o que ele vai cobrar. Então, a gente sempre tenta trazer esse olhar de estratégia mesmo para o cliente. Nós temos um público aqui que é um público que quer sair do zero em relação a ter um serviço de BPO financeiro. Por onde começar? Por onde começar, eu sempre gosto da qualificação, né, porque eu vou falar de maneira geral, o contador ele tem um trabalho que é muito operacional no sentido, emite guia, alguns trazem esse olhar mais estratégico em cima da tributação, mas alguns acham que é irrelevante, assim, que é o trabalho que a função dele não é essa, né. Então, primeiro eu acho que é a qualificação, porque ser um BPO financeiro, não, eu volto a falar, não é ser pagador de boleto e recebedor de boleto. É tu trazer um olhar estratégico para dentro da empresa, né. Eu acho que o principal diferencial do meu BPO é trazer para o cliente uma clareza nos números que ele não tem. Então, assim, se você quer trazer esse BPO, estude um pouquinho qual que vai ser o formato, qual vai ser a entrega. Se você quiser se limitar ao prestador de serviço ali do operacional, pagador de boleto e recebedor de boleto, ok, tudo bem. Mas tu sabe que tu não vai ter nenhum diferencial competitivo, né? E, consequentemente, também a questão do preço também fica bem achatado, o que já É, acontece na contabilidade no nível básico de entrega. eu ia dizer, é commodity daí, né? Não Isso. é diferencial. É. É, ainda hoje, como não tem muita gente ainda fazendo BPO financeiro, então você ainda consegue ter mercado para isso, mas vai comoditizar facilmente isso, porque as empresas de BPO financeiro estão se estruturando, né? Sim, Como é a sua empresa que é especializada em BPO financeiro, vocês não fazem contabilidade. não fizemos contabilidade. Nenhuma. Trabalhamos hoje com mais de 30 contadores diferentes dentro da nossa carteira, contadores de todo o Brasil, e eu não agrego a É. contabilidade. E você vê, por exemplo, nós estávamos no Com, né? Você participou de toda a entrega e você vê a quantidade de empresas exclusivamente de BPO financeiro que estavam ali, né? Sim. Eu acredito que essa desvinculação da contabilidade é justamente por trazer essa visão mais estratégica e não só o operacional.
né? Hoje a entrega do BPO, ela tem que ser estratégica, porque senão eu vou, eu boto um estagiário ali fazendo, Sim. boto alguém da família, boto, a minha mulher faz entre levar o filho no colégio e buscar o filho no colégio. Mas não é isso. O que você tem que perguntar para si mesmo em relação à visão de mercado é: por que que o cara vai terceirizar para você se ele pode fazer, se o sistema de gestão financeiro que você vai utilizar é o sistema que está disponível para ele utilizar também? Ele vai lá, ele implanta o sistema de gestão financeiro, o sistema de gestão financeiro traz uma série de automações, por exemplo, importação e categorização do financeiro traz automático, e ele vai ter um nível de trabalho relativamente pequeno, que uma pessoa com baixo nível de capacidade técnica consegue executar aquela função ali, e faz o financeiro básico. Então, para que ele vai contratar a sua empresa de contabilidade ou sua empresa de BIP financeiro para poder fazer? Então, se você não acrescentar uma camada de gestão para esse cliente, você não tem diferencial. É. É trazer realmente esse horizonte para o cliente, é trazer essa segurança financeira para o cliente, é trazer a apuração de resultados para ele, para mostrar, olha, está tendo lucro ou prejuízo na operação, é trazer realmente esse olhar diferenciado, sabe? É ser diferente. Eu sempre digo que eu já ouvi de muitos clientes isso. Eu não contratei você por pagar e receber o boleto. Eu contratei você pela sua visão, né, pela a visão que você traz pra gente. Então, essa parte, estratégica, ela é bem importante, né, nessa questão. Na sua experiência atendendo os clientes que você atende, o dashboard, ele é algo relevante para o cliente ou o cliente ele não olha muito para isso, ele prefere outros níveis de entrega? Então, vamos lá, né, falando um pouquinho de sistemas agora. Hoje a gente tem sistemas que eles são muito bons na parte estratificada, para trazer dados, para trazer planilhas, por exemplo, migra para o Excel, são muito bons. E tem outros que são muito bons de dashboard, e não são tão bons na parte estratificada. Para quem é leigo, o dashboard ele faz total diferença, né. Eu percebi que muitas vezes apresentar projeções através de um DRE para um cliente é muito mais complicado de entendimento para ele, do que apresentar um gráfico. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu trabalho no mercado de marketing, o pessoal é marketing, não vê números com tanta frequência, né, acompanha números ali de engajamento, de outras coisas, mas não números financeiros. Eu tenho clientes na área são psicólogas, que têm empresas de RH, né, mais direcionada para RH. São pessoas que lidam com pessoas, não são pessoas que lidam com os números o tempo todo. O que parece muito fácil para mim, parece grego para algumas pessoas. Então, a parte de dashboard, eu acho que desmistifica um pouco o financeiro, sabe? Falar financeiro sem financês é mais ou menos isso. Então, trazer dados, trazer gráficos que sejam claros, visuais, né? Até falando assim de cores diferentes, falando um pouquinho de PNL, né? Algumas pessoas, elas assimilam melhor o entendimento do financeiro através do dashboard. Eu vejo que hoje ele faz mais diferencial do que planilhas estratificadas e dados. Bom. E pensando em dashboard especificamente, desenvolve o seu próprio dash usando um Power BI, por exemplo, ou contrata uma empresa, um serviço que tem já disponível de dash quando não está agregado, por exemplo, a um sistema de gestão financeira, o que seria suficiente, talvez. Como nós temos hoje empresas que só fazem o serviço mesmo de extração de dados de sistemas financeiros e criam ali os seus próprios dash. Então, eu acho que hoje a gente tem várias ferramentas, né? O ideal seria um sistema que tenha aquele equilíbrio. Porque como eu faço, por exemplo, planejamento financeiro, quando a gente fala de planejamento financeiro estratégico, a gente vai analisar contas a pagar, contas a receber, tipos de recebimento. E aí eu preciso de dados estratificados para criar as projeções, por exemplo, porque hoje não é uma IA, não é uma ferramenta que cria as projeções para mim, sou eu que calculo para os clientes as projeções. Mas hoje tem outras ferramentas que a gente pode usar, né, tem o próprio Power BI, mas tem uma própria IA que você pode contratar e a IA desenvolver os gráficos. Então, hoje tem várias, opções, de ferramentas mesmo, que você pode usar e que pode automatizar mais o processo. Mas mundo ideal é encontrar um sistema que seja extremamente bom em estratificado e extremamente bom em dashboard. A gente ainda não tem ainda um ideal, tem alguns que são bons, mas ainda, eu já vi dashes muito bons,
só que o sistema era muito ruim na parte estratificada, então ainda não achei o equilíbrio ideal aí. Bom, você falou sobre a utilização da IA. Você já utiliza hoje dentro da sua operação? Eu utilizo IA dentro da minha operação, né, principalmente para demandas que antes me demandavam muito tempo operacional, no sentido de, cálculos, a própria a criação de dashes mesmo, que isso demandava muito tempo, e utilizo ela, assim, nesse formato. Tô estudando aí outros formatos para utilizar em outros, setores também da empresa, tá, não só nessa parte mais de dados. Mas, eu acredito que, além de ser um simples BPO, a ideia também é trazer sempre inovações para os clientes, através de uma entrega melhor, mais automatizada, mais rápida, né, resultados mais satisfatórios. Você consegue dar uma mensuração de ganho que você teve utilizando uma IA em relação ao trabalho envolvido para a entrega de um cliente, assim? Olha, eu cheguei a ganhar a questão de até 60, 70% de redução de tempo. Foi muito significativo. Fazendo análises? Fazendo análises, próprio desenvolvendo apresentações, gráficos, projeções, eu calculo, mas daí eu passo para lá e desenho cenários, então, claro que a IA ela tem que ser bem trabalhada, né, vamos dizer assim, a minha IA já está sendo trabalhada faz tempo, mas, ela sozinha por si só ela não faz, né, ela precisa do humano ali conduzindo ela para melhor assertividade. Mas hoje eu ganhei bastante otimização de tempo mesmo. E olhando para as pessoas que você contrata hoje para a equipe, você vê que eles estão preparados para a utilização de IA para atividade de modo geral, ou ainda está um pouco aquém em relação a isso? Eu acho que tá um pouco aquém, tá. Eu até trouxe a minha colaboradora uma das minhas colaboradoras aqui para o Com, contratei colaboradores agora nos últimos tempos aí mais sênior, pra trazer pessoas mais qualificadas, mas sempre, isso é premissa da minha empresa, trabalhar em termos de melhoria, sempre buscando melhoria, tanto de treinamento para as pessoas, quanto melhoria de ferramenta, quanto melhoria de processo. Então, eu sempre digo, a gente não tem nada engessado, a gente tem processos que visam estar melhor sempre. Então, se isso, eu dou abertura para elas também, né, se elas verem alguma situação, alguma tecnologia diferente, algum processo novo que vai trazer melhoria para dentro, elas a gente tem canal super aberto para ter troca. Mas a premissa básica da minha empresa é estar em constante melhoria. Aproveitando um pouco esse seu conhecimento, né, financeiro e estratégico, e também você falou sobre a questão de inadimplência, cobrança, né, de clientes, etc. Uma dor que é muito significativa no mercado contábil é lidar com a própria inadimplência, né? E um fator que a gente vê com muita frequência dentro do meu trabalho é a incapacidade do contador de conseguir cobrar o próprio cliente. E aí criou-se dentro do mercado um conceito de que o cliente ele não pode ser bloqueado, de que um contrato ele não pode ser suspenso, de que um cliente ele pode ficar 3 meses sem pagar enquanto o contador permanece executando as atividades como se nada tivesse acontecendo, que o contador não utiliza uma régua de cobrança, ou seja, é uma série de coisas que hoje, com o mercado muito mais competitivo, então isso achatou bastante ali a lucratividade do negócio, porque uma inadimplência ela vai trazer um efeito muito significativo nessa questão da lucratividade do negócio, que hoje é menor do que já foi um dia. O que você diria, na sua visão, né, como gestora financeira, na sua experiência toda, para esse contador, para esse olhar sobre a própria gestão financeira? Então, é que o que que eu observo? A cobrança ela tem um mito, né, que ela é agressiva, que ela é desconfortável, que ela é ruim. Então, isso acaba bloqueando alguns profissionais de cobrar, porque ele acha assim: "Ah, eu tenho que entender o momento do cliente, eu posso flexibilizar". Ele não entende que a empresa dele é uma empresa que tem que ter fins lucrativos, que tem que ter, fluxo de entrada, né, e que o fluxo de entrada não pode ser interrompido, porque o cara simplesmente não quer pagar ou, sei lá, dá outras prioridades. Então, assim, eu acho que a dica que fica primeiro a primeira coisa que você tem que fazer é criar um fluxo de relacionamento com o cliente. Porque o cliente que ele tá mais apertado, ele vai pagar quem fala com ele.
quem conversa com ele. E se o contador só fala com ele para emitir guia e não faz nenhum tipo de cobrança, nenhuma conversa, e aí ele precisa criar um setor, porque é muito desconfortável para o contador ir lá e cobrar o cliente, porque ele é quem atende o cliente. Então, ele terceirizar isso com alguma empresa, ou ele mesmo criar um setor específico de cobrança dentro da empresa dele, que pode ser a gestora financeira dele. Por exemplo, hoje eu tenho meus clientes, eu não cobro meus clientes, quem cobra é determinada área da minha empresa. Só que quando chega um ponto que aquela área não funciona, ela vem e conversa comigo. Daí, opa, então eu vou bloquear o atendimento, eu vou suspender, eu vou chamar o cliente para conversar, eu vou tentar entender e flexibilizar. Ah, ele não consegue pagar o valor do FII mensal ali numa única vez. Não, vamos dividir em 2 vezes no mês, então, para ajustar o fluxo de caixa dele. Eu, como sou financeiro, também tenho que entender o fluxo de caixa dele. E aí eu faço esse ajuste. Mas eu não tenho clientes que ficam inadimplentes. Por quê? Porque eu crio o processo de régua de relacionamento com o cliente, cobrança, conversa, até chegar à suspensão. Claro que, para chegar à suspensão, ele vai ter um prazo aí sem pagamento para eu suspender. Eu não suspendo serviço se ele não pagou há 15 dias, por exemplo. Sim. Mas eu tenho essa régua desenhada lá internamente dentro do meu escritório. E é importante porque às vezes é fluxo, né? Às vezes tu precisa de fluxo. E daí um outro cliente que tá meio apertado, que atrasa, impacta porque aquele lá tá, sei lá, meses sem pagar. E aí aquele lá, aí tu tem que flexibilizar, não consegue flexibilizar às vezes para um cliente bom, porque tem um cliente que não tá pagando e que não tá sendo cobrado, não tá sendo nada, não tá sendo suspenso serviço. Então, assim, eu acho que a primeira e principal dica é crie essa regra de relacionamento com o cliente, de cobrança. Essa régua criada, o relacionamento entendido, o cliente que às vezes passa desapercebido ou que não paga por alguma dificuldade, ele vai querer pagar. Ele vai, no mínimo, conversar com você para acertar da melhor forma possível. Precisa estabelecer como que o contador ele tem definido o seu posicionamento em relação aos seus clientes, né? Porque senão eles colocam numa situação onde o cliente faz o que quer. Sim, E isso não está certo, porque no final das contas ele não está fazendo bem nem para o cliente e nem está fazendo bem para o negócio dele, né? E pensando nessa questão própria de cobrança, quando o contador ele faz esse papel de cobrar o cliente, ele se sente desconfortável nesse papel, é muito melhor que ele tenha uma outra pessoa que faça esse papel e que ele dê a essa pessoa autonomia de bloqueio. Porque se o cliente vier procurá-lo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho autonomia sobre essa questão financeira. Existem regras aqui que eu não tenho como quebrar essas regras, porque foram estabelecidas em relação ao nosso negócio. Então, ou seja, o bloqueio vai acontecer independente da minha vontade. Então, não adianta a gente ter essa conversa, porque eu não tenho autonomia de ir lá e mudar uma regra que foi estabelecida dentro do nosso negócio. Então, ele acaba, de certa forma, tirando esse papel de ele ficar negociando com o cliente. Porque se a pessoa, por exemplo, tem muita proximidade com o cliente, até no nível de amizade, e o cliente, por exemplo, que é amigo do contador, deixa de pagar, o contador muitas vezes ele ele fica se numa sente situação desconfortável de constrangido, bloquear, né? constrangido. Então, quando ele tira essa autonomia financeira dele, isso resolve grande parte dos problemas que lá atrás foram elementos que eu apliquei na minha empresa contábil. É claro que hoje a nossa empresa do tamanho que é, eu nem olho para tudo isso, eu nem tenho esse relacionamento com o cliente. Mas lá atrás, durante muito tempo, eu mantinha um relacionamento próximo com o meu cliente. Só que eu percebia que eu não era a pessoa preparada para fazer esse processo de cobrança. Porque ele sabia que quando ele precisasse de alguém para dar a canetada e abrir mão, né, de uma regra, ele podia me acionar. E aí, por fato de ter uma proximidade comigo, era mais fácil ele quebrar essa regra. E aí, quando eu comecei a estabelecer condições de que eu não tenho mais autonomia para quebrar essas regras, isso mudou meu jogo, porque eu acabei me sujeitando a uma regra do meu próprio negócio. E aí, o cliente é o relacionamento diretamente com essa pessoa e acaba tirando esse estresse, por exemplo, que me gerava um desconforto. Eu tenho uma regra lá no escritório: quem vende não cobra. Boa. Então, assim, se eu tô tendo relacionamento com o cliente, não sou eu que vou cobrar do cliente. Até por. E essa regra eu aplico para os clientes, porque muitos clientes acabam fazendo BPO com a gente e ele fica assim: ah, deixa que esse cliente eu cobro.
deixa que esse cliente eu converso com ele, porque ele é meu amigo. Eu falei: "Não, quem vende não cobra. Não foi tu que negociou com ele, não foi tu que vendeu? Então, a gente no escritório, através de uma empresa, uma terceirização, que vai dar mais credibilidade para o teu negócio, inclusive, vai lá e vai entrar em contato com ele para pedir a previsão de pagamento". Não é uma cobrança agressiva, como eu falei, a gente trabalha com clientes ativos e a ideia é continuar esses clientes continuarem sendo clientes dos nossos clientes, né. Não é uma cobrança agressiva, é uma cobrança super, legal, super tranquila, super, respeitosa, no sentido mesmo: "Ah, eu não recebi, tá em aberto, manda o comprovante", né. Só que isso já gera, assim, um divisor de águas no sentido, né, só não paga mesmo aquele que às vezes está com muita dificuldade, aquele que está com problema pontual, mas de maneira geral nossos clientes têm uma inadimplência muito baixa. É, e não deixar que o problema do cliente se torne seu problema, né. Sim. E a pessoa que faz o PPO financeiro, ela está lidando com os números do cliente. Então, quando o cliente, por exemplo, pega, faz uma retirada para uso pessoal, que ele vai fazer, obviamente, o próprio gestor, ele vai ver isso dentro do PPO financeiro. E aí, consequentemente, o cliente está fazendo as retiradas dele, só que ele não paga um valor que é um valor ínfimo, perto dos valores que ele está fazendo a retirada, por exemplo, entendeu? É. Então, assim, até teve uma situação de um escritório de contabilidade mesmo, que nos procurou para nós assessorarmos eles nesse sentido, que foi assim, eles cometeram um erro tributário para um cliente. Só que o erro tributário equivaleria, sei lá, a R$ 10.000, e o cliente estava cobrando R$ 180.000, que era o valor de todo o imposto daquele ano. Só que o imposto era devido, só que ele pagou 10.000 a mais. Que seria os juros e multa, por Que exemplo. seria os juros e multa. E aí, o escritório de contabilidade veio conversar com a gente, porque o cliente simplesmente parou de pagar honorários, porque ele queria o ressarcimento dos 180.000. Daí eu falei: "Não, mas espera aí, os 170.000 era devido, o que não era devido era os 10. Então a gente precisa ressarcir os R$ 10.000 para ele, não 180". E isso gerou uma situação que a contadora não conseguia mais dar volta, sabe, porque ela estava com esse problema com esse cliente pontual, que o cliente simplesmente parou de pagar e falou: "Não, não vou pagar até chegar nos 180.000". Mas espera aí, não é assim, né, ele teria que pagar imposto de qualquer forma, o imposto dele não foi, gratuito aquele ano, Sim. porque teve um erro tributário. Então a gente se confronta com esse tipo de problema também. É, aí até pegando o exemplo que você acabou de dar, a gente pode até fazer um racional para você que está nos assistindo poder entender como é que funciona isso, né? Então vamos lá, vamos imaginar, por exemplo, que determinado cliente, por algum fator, você deixou de processar o faturamento dele. Então, beleza, deixou de processar o faturamento dele, consequentemente, ele não pagou imposto. E esse cliente não pagou imposto, também por uma questão de descontrole, ou ele não verificou que aquela parcela não estava sendo tributada, ou ele simplesmente ignorou e tudo mais, porque achou que ter empresa é ter de graça, né? É uma ONG e não paga imposto, enfim, por alguma razão também o cliente não viu isso. Só que aí em determinado momento você identificou isso. Então, acho que a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a partir daquele momento que foi identificado, você vai ter que apurar esse imposto que não foi pago e vai ter que apurar qual foi o valor o valor de juros e multa concernente a esse valor que não foi pago. A partir daquele dia que você notifica o cliente, independente do cliente ter ou não aquela condição de fazer o pagamento, você já notificou o cliente e você já disse que existe um erro, então você assume os juros e multa daquele período. Se o cliente optar por fazer o parcelamento, aí é uma situação complementar de forma de pagamento que o cliente vai optar. Mas o seu erro, ele tem que ser estancado naquela situação, naquele momento que você identificou e que você notificou o cliente. Então, quanto antes você notificar aquele cliente, você vai evitar de colocar esse problema para debaixo do tapete, que só vai aumentar com o tempo, entendeu? E a multa só vai aumentar. Depois de um certo momento, não tem mais a multa, né? Porque a multa tem um limite, o teto, mas você vai ter os juros que vai acontecer todos os meses e tal. Então, ou seja, é você entrar no acordo com aquele cliente para que ele faça o pagamento, faça o parcelamento daquele valor e tudo mais e tal. Só que, às vezes, o cliente, por ignorância, ou até mesmo por se colocar numa condição de ignorante nesse caso, ele quer trazer a responsabilidade sobre o valor que seria o valor do próprio imposto sobre a contabilidade. E aí você precisa se posicionar e desenhar para o cliente. Falar, peraí, aqui a gente não processou isso aqui, houve um erro da nossa parte, tudo bem e tal, nós estamos assumindo isso aqui, só que esse imposto é devido.
entendeu? Ah, mas você podia ter mandado na época, tudo bem, não mandei na época, tudo bem, mas estou mandando agora, ele é devido. Você tem que pagar o imposto. Eu não posso pagar o imposto por você, você está querendo que eu pague o imposto por você pelo fato de eu ter cometido um erro. Se você não confia no meu trabalho, você quer pegar e cancelar o contrato, enfim, é um direito que você tem e tudo mais, mas o que eu vou pagar é o ônus relativo a esse débito de juros e multa. E ponto. Esse cliente específico, ele mudou a tributação dele e com a mudança de tributação, em vez de, o cliente se creditar de 17% de ICMS, ele se creditava de 12. E aí, um auxiliar lá da contabilidade, ele esqueceu de fazer essa mudança e o cliente continuou se creditando de 17. Então, para o cliente foi bom, mas para ele, ele acabou pagando 5% a mais de imposto ali, por um determinado período. E isso, como eu falei, gerou um prejuízo para ele de R$ 10.000. Só que ele, se colocou numa forma com o cliente, que o cliente teria que pagar todos os 180.000 de imposto gerado naquele período. Só que não faz sentido nenhum, né? E aí ela nos pediu ajuda justamente para equalizar, conversar com o cliente, mostrar que não, trazer análise financeira para o cliente, mostrando ali, né? Sendo alguém de fora para que intermedie aquela situação que já estava um pouco acalorada também. Então, foi algo assim, é que às vezes, dependendo do cliente, ele também usa isso como uma oportunidade, Total, sim, né. é. E assim, a gente tem que entender que nós estamos falando de um trabalho técnico. E todo trabalho técnico, quer seja um trabalho financeiro, quer seja um trabalho contábil, quer seja um trabalho até médico, ele está passivo de ter erros. E a gente Sim, vai, obviamente, mitigar o máximo os erros que nós podemos ter inerentes à nossa profissão. Porém, quando existem erros, você precisa ter uma forma correta de lidar com esses erros. Nunca esconder o erro, nunca jogar o erro para debaixo do tapete, porque eu já passei por isso anos e anos lá atrás e as coisas só vão piorar. E isso é fato. Só que você também precisa também ter um posicionamento com o cliente. Se você já vai conversar com o cliente numa condição que você, por estar errado, você já se coloca numa condição de rebaixamento, e do outro lado você tem alguém que percebe isso e de uma forma até, vamos colocar, errada da parte dele, quer aproveitar-se eu ia dessa dizer situação, oportunista, né. oportunista e tudo mais, então você vai se dar muito mal, né, nessa negociação. Tem que entender que agora, nesse momento de você comunicar o erro e de você acertar o que vai ser feito, é um processo de negociação, tal qual é o processo de uma venda. Então, ou Sim. seja, você precisa saber conduzir isso aí. E a primeira coisa, talvez, é você, beleza, errei, respira, tá bom, gente, errei. Entendeu? Não ficar se culpando, porque você fica se culpando e você começa a se sujeitar e você começa a fazer as coisas de graça para o cliente e o cliente começa a trazer compensações que vai além da compensação do erro financeiro. Às vezes, eu vou falar uma coisa que é duro dizer, às vezes, para o profissional, às vezes é melhor que o cliente vá embora e que Sim. você acerte com esse cliente depois que ele foi embora e tudo mais, ressarça o valor para ele, vai, faz um parcelamento, paga o valor para ele e tudo mais, e ele vai embora da sua base, porque esse cara, muitas vezes, ele vai usar esse erro tanto a seu favor que ele só vai prejudicar a relação É e que se tu não torna pode inviável. ser eu ia dizer, tu não pode ser refém do cliente, né. Exatamente, ele te coloca numa situação de refém. Por quê? Porque houve um erro. E assim, não existe contabilidade que cresce que não erre. É claro que quando você consegue, criar processos ajustados, você traz uma camada de tecnologia, você tem pessoas mais preparadas, você tem uma estrutura de compliance interna, onde você consegue ter mitigação de risco, etc e tal, você diminui absurdamente os erros. Então, olhando para a nossa empresa contábil, os nossos erros operacionais são muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, comparado com a nossa receita. Só que existe eventualmente alguma coisa que faltou de entregar a guia, existe alguma coisa que foi atrasada, a gente não discute com o cliente, entendeu? Erros grosseiros a gente não comete, por quê? Por uma questão também de experiência, a gente tem um cuidado muito maior quando se trata de coisas muito mais relevantes. Então, muitas vezes o erro acontece o quê? Você pega um cliente muito relevante, que tem uma operação extremamente complexa, às vezes uma empresa de lucro real, mas uma empresa industrial, uma empresa que precisa ter um olhar muito mais de perto e deixa na mão de uma pessoa que é muito básica ali, Muito júnior, muito né. júnior. Então, ou seja, a pessoa não tem nível nenhum de senioridade para atender aquele tipo de cliente. Aí a pessoa acaba passando ali. Ou você também não tem métodos de validação. Então não importa o que você presta de serviço, se é o serviço de contabilidade ou o serviço de people financeiro. Precisa tomar muito cuidado.
Porque pensa, você também tem o risco de você pagar uma guia errada de um cliente e Sim. muitas vezes você não conseguir recuperar. É guia errada, atraso que justifica juros, né, então, tem que estar muito atento. Só que, a gente trabalha com humano, o ser humano ele vai errar em algum momento, É, o importante é criar processo para que aquilo não ocorra mais, sim. né, e minimizar ao máximo, né, através da mitigação de risco, criar processos, ferramentas, mas a gente tem que entender que a postura tem que ser: "Errei sim, né, vou corrigir o erro, vou ressarcir você do prejuízo e não vou errar mais", né, mas não pode, como você falou, né, botar para debaixo da parede do tapete ali o problema. É. Eu vou contar uma história que aconteceu anos e anos atrás, quando a gente não tinha tecnologia para controlar isso, né. Nós fazíamos as guias de cada imposto de cliente manualmente, né, porque não Sim, existia tecnologia que fazia isso. Então, na verdade, a gente apurava o faturamento do cliente, jogava isso numa planilha, e a planilha dava qual era o valor a ser pago do imposto. Só que nós mandamos uma guia para um cliente pagar do imposto dele com o nome da empresa correto, mas com o CNPJ da empresa errada. O CNPJ foi trocado por um outro cliente da nossa base. Só que beleza, tecnicamente simples de você resolver. Então aquele cliente, por exemplo, vai pegar o imposto que foi pago no CNPJ dele, que foi para a conta dele, não tinha como mudar isso aí, porque foi naquele CNPJ, e consequentemente ele faz uma compensação. A gente faz uma conta ali de compensação ali, comunica o erro para os dois clientes, e no final das contas um paga o imposto do outro e dá para você ajustar isso aí. Só que aquele cliente que foi recolhido, ele estava com débito tributário, ele não estava pagando imposto. Então ele não ia pagar aquele imposto que foi pago do CNPJ dele. No final das contas, o que aconteceu? No final das contas, aquele imposto que foi pago foi perdido, porque não tinha como fazer essa volta para aquele cliente. E aí, o que nós tivemos que fazer naquela época? Aí, nesse caso, nós tivemos que pagar aquele imposto lá, porque eu não tinha como obrigar aquele cara que já não estava pagando imposto a sim. pagar aquele imposto, entendeu? Lá na frente, quando esse cara foi fazer uma compensação ali de imposto com parcelamento e tudo mais, eu consegui ressarcir uma parte daquele valor. Mas o escritório teve que arcar com isso. Isso foi por causa aqui, foi por causa de um erro de processo, um erro, né, na hora da digitação ali do CNPJ ali do próprio cliente. O que a gente tem que entender? É que hoje a tecnologia, ela nos ajuda a mitigar esses riscos, né? Porque quando você tem um processo bem definido e tem uma tecnologia muito bem adequada, utilizada, você não vai ter esse tipo de problema, porque hoje é impossível eu gerar um imposto errado de um cliente nesse tipo de erro que eu acabei de citar. Mas no passado existia muito disso. Então hoje a gente tem muito mais elementos para poder evitar esse tipo de situação. Mas ainda assim, a gente depende muito do fator humano, né, para poder evitar esses erros e o humano ele pode muitas vezes errar e às vezes a própria tecnologia também pode ter algum gap que pode dar problema também. É verdade, assim, hoje é criar processos, eu É, sempre digo, né, e buscar também evoluir, porque hoje tem cada vez mais ferramentas com maior tecnologia, tem IAs que podem complementar serviço, tem questão de, algumas, eh, questões que tu pode colocar no sistema ali de antes de, eu brinco lá no escritório que eu digo é o double check, assim, a gente tem um processo lá que, o pessoal do DRE, dá uma averiguada no serviço do contas a pagar e eu receber e o pessoal do contas a pagar e a receber dá uma averiguada no DRE, sabe. Por quê? Porque a gente faz a conferência dupla. Então, quando o pessoal que faz DRE vê que tem alguma coisa muito diferente do padrão, fora do normal, que não é sazonalidade do cliente, ele vai dizer: "Opa, vamos lá entender o que que foi, o formador dessa despesa, né. É um problema? Foi algo lançado errado? Foi alguma coisa, uma imperícia dentro do sistema?" Ou não, foi uma questão de um pagamento mesmo. E ao mesmo tempo, o pessoal do contas a pagar e DRE, que sabe o fluxo normal do cliente, o DRE passa por eles e eles olham: "Opa, mas não foi isso que eu vi de resultado esse mês", né. Então, assim, a gente tem um processo lá de double check, assim, onde um acaba checando o serviço do outro. E ninguém tá acima de ninguém, são todo mundo é par, mas, um setor fiscaliza o trabalho do outro, assim, para que a gente minimize o máximo o erro antes de chegar no cliente. e para a gente poder ir para a parte final, eu quero trazer um pouco de visão de futuro em relação à área de BPO financeiro, né?
Você acredita que vai ter um crescimento muito grande, que esse mercado não vai ter muito crescimento? Como é que você vê essa questão hoje do seu serviço dentro do mercado? Então, eu acredito que o mercado de BPO financeiro é algo que vai crescer bastante nos próximos anos, assim, porque primeiro que a gente tá desmistificando um pouco esse mercado, né? Como eu falei, às vezes, é alguém de confiança, alguém da família, mas cada vez mais, eu sempre digo, quando a gente não evolui, a gente fica obsoleto e perde mercado, né? Então, hoje, dentro de qualquer segmento, né, seja marketing, seja serviços, contabilidade, advocacia, se eu não evoluo, eu vou ficar para trás. Então, o financeiro ele está cada vez mais se tornando algo estratégico dentro das empresas, mesmo as pequenas empresas que antigamente não tinha esse olhar de estratégia, né? Então, cada vez mais, e aí, quando a gente está falando de um movimento de gerações, por exemplo, porque dentro da minha carteira tem muito sucessão familiar. Muito jovem empreendedor, né, não que os mais velhos não fazem parte da composição da carteira, mas hoje cada vez mais as pessoas sabem que elas não sabem tudo, né, porque antigamente assim: "Ah, eu cresci assim, fazendo isso, do mesmo jeito sempre, e consegui sucesso", mas hoje as pessoas sabem que se eu continuar do mesmo jeito, eu não vou conseguir mais o mesmo sucesso, né, eu vou ter que inovar. Então assim, dentro dessa perspectiva, eu acredito que o BPO ele vai crescer muito, porque hoje ainda ele é um mercado muito pequeno, né, se a gente for falar do mundo de empresários que a gente tem no Brasil, em números mesmo, a quantidade de empresários e a quantidade de empresas de BPO e referências no BPO ainda é muito pequeno, né, a gente ainda tem poucas referências que a gente pode buscar, poucas tecnologias, ainda é muito um mercado muito pequeno perto do que a gente pode se tornar. Então, assim, eu acredito que seja um dos mercados mais promissores agora para os próximos anos. Boa. E eu queria finalizar trazendo um pouco mais sobre você, né? Você mora Eu moro em Criciúma, em Santa Catarina. ó, terra da Thomson Reuters. É, terra da Thomson Reuters, da antiga Domínio Sistemas, Isso. então mas é terra da Thomson Reuters, e hoje a gente tem um atendimento em nível não só regional, em nível nacional, então atendo clientes aqui de São Paulo, Minas, justamente porque talvez está um pouco mais difundido essa questão do BPO em grandes centros, né, vamos dizer, a gente trouxe lá há 8 anos, 7 anos atrás, o BPO, a gente veio estudar, veio aqui para São Paulo, entendeu o mercado, levou lá para nossa região, né, e entendemos aí que seria um mercado em expansão. Lá já 7, 8 anos atrás, quando eu enfrentava as dificuldades da consultoria, das pessoas que estão lá no operacional não serem pessoas qualificadas, então eu já entendi que era um gargalo lá atrás. Boa, E aí, com isso, hoje a gente está ampliando o atendimento para território nacional aí. Queremos nos tornar uma referência. boa. Um sonho pessoal seu profissional? Um sonho pessoal, eu acho que é transformar vidas. Eu acho que é levar a educação financeira para o máximo de pessoas que puder, transformando a vida de pessoas e empresas. Boa. E um desejo de ordem pessoal que não seja profissional? Ai, eu desejo ter bastante saúde para ver meus filhos crescerem. Eu brinco dizendo que eles vão para fora fazer faculdade, eu vou junto, eu brinco assim com eles, mas eu quero ter Qual que bastante é a idade saúde. deles? Eu tenho o Henrique de 11 anos e a Isis que tem 9. Então assim, e eu quero ter bastante saúde para acompanhar eles por muito tempo. Boa. E um segredo para você conseguir conciliar todo esse desafio, né? Sendo mulher, eh, tendo seus filhos, tendo os negócios, tudo mais, conseguir conciliar tudo isso. Eu acho que é 2 segredos. O primeiro é ter o teu propósito muito forte alinhado com a tua família, né, acho que é muito importante eles saberem por que que tu faz isso, por que que tu tá abdicando aí de momentos com eles, né. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô conectada com eles lá, então hoje a tecnologia facilita muito isso, né, hoje quem deu o primeiro bom dia para o meu filho fui eu, então assim, isso facilita bastante. E ter uma parceria forte, né, ter uma rede de apoio no qual você possa, buscar negócios, buscar, como eu tô com ponte aérea aqui em São Paulo direto, mas que tu possa ter alguém que dê o suporte lá, para que conduza a casa em ordem aí enquanto tá fora.
E uma última pergunta, né, para quem quer se desenvolver, ter ali resultados profissionais, a questão do desenvolvimento pessoal, né, do desenvolvimento profissional, o investir em si mesmo. Você é uma pessoa que investe muito, participa de programas de mastermind, você faz muito curso, está sempre vindo aqui para São Paulo, ou seja, é um investimento alto que você faz em você mesma, né? Qual recomendação você dá para essas pessoas que ainda não olharam para essa questão do desenvolvimento? Olha, eu acredito que eu virei a minha chave quando eu vi um evento aqui em São Paulo o ano passado, sabe. Eu sempre busquei me qualificar muito, então sou uma pessoa que eu tenho várias formações, eu tenho certificação, eu tenho cursos, né, tenho certificação dentro de investimentos mesmo, eu tenho a CPA 20, tenho a questão da Ancor, que é para assessoria de bolsa de valores ali, mas eu acho que virei uma chave em termos de perspectiva, né. Quando eu vim em um evento aqui em São Paulo, que eu vi a ambiência, e isso conta bastante, tá, o ambiente no qual você se coloca, com as pessoas no qual você quer estar, olhar para aquilo e imaginar que você pode estar lá também. Quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu acho que eu foquei 100% o meu foco para o meu desenvolvimento, e eu sempre busquei desenvolvimento da equipe, tá, isso aí sempre foi premissa, como eu falei, a inovação, a melhoria de processo, isso aí eu sempre busquei. Mas quando eu virei essa chave para o meu pessoal, pensando que a Kati não é só a Kati, CEO da Naves Consultoria, mas ela é a Kati que pode virar uma mentora, que é a Kati consultora, que é a Kati mãe de família, então quando eu trouxe isso mais para o meu pessoal, eu acho que eu fiz a total virada de chave. Então, eu costumei, e sabe que vira um vício, né. Tu vem o primeiro evento, tu convive com pessoas diferentes, tu eleva tuas expectativas, tu tu sai mais qualificado, mais motivado, mais feliz de maneira geral, porque eu sou uma pessoa que eu acho que se eu tô meio estagnada, eu não gosto de ser morna, eu não gosto de ser meia boca, eu não gosto de nada mal feito. Então, isso virou meio que constante, assim, e aí tu vai buscando outras pessoas e essas pessoas te conectam com outras pessoas que vai tendo o teu mindset, né, vai transformando isso é muito importante. É isso aí. Quero agradecer você ter vindo para cá, né, aproveitando a sua viagem para São Paulo e conseguindo conciliar a nossa agenda para a gente poder fazer esse nosso bate-papo, que já estava pendente aí, e desejar para você muito sucesso. Ai, obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né, e, vejo a sua carreira aí, acompanho de perto, ela é muito transformadora e inspiradora também, Obrigado. e é isso aí, é uma parceria que só está se Com iniciando. certeza. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Quero agradecer. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse nosso conteúdo e é importante você investir sempre no seu conhecimento. E aqui no H Podcast a gente realmente quer trazer para você algo que seja de valor para você. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.